Shalom, shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu espero que esteja tudo bem consigo, também estou bem pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cá estou mais uma vez, meu irmão, minha irmã, para nós darmos a sequência ao nosso tema, para falar mais uma vez do nosso Senhor Jesus Cristo, para alimentar as nossas almas, os nossos espíritos, porque está escrito, meu irmão, em João capítulo 6, do seu versículo 27, não trabalha pela comida que pereça, mas trabalha pela comida que dá a vida eterna. 1 de Pedro, capítulo 1, do seu versículo 2, nós temos que ser como criancinhas recém-nascidos, procurando sempre a busca, meu querido irmão, querida irmã, do leite puro espiritual para que nós possamos crescer, meu irmão, minha irmã, na palavra de Deus ou no conhecimento do nosso Senhor. E dali, meu irmão, hoje nós estamos no nosso vídeo número 5. Para quem vai nos acompanhar hoje, eu aconselho que comeces do vídeo número 1 até você chegar ao vídeo número 5. Eu já lhe peço, meu irmão, pegue a sua caneta, a sua esferográfica, porque vamos começar. Mas antes disso, meu irmão, minha irmã, eu lhe peço para nós agradecermos a Deus, e também vou pedir para que o irmão ajudasse em partilhar, para que outras pessoas também, meu irmão, tenham acesso daquilo que nós estamos aqui partilhando. Porque este tema, meu irmão, é bastante importante. Por quê? Porque é um tema, meu irmão, que faz, ou que seja, que abrange a nossa fé. A fé cristã está baseada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então, se nós não entendermos o que significa a morte de Jesus Cristo na cruz, o que representa a morte de Jesus Cristo na cruz, os mistérios, o mistério ou as verdades que está escondido, meu querido irmão, minha querida irmã, por detrás da morte do Senhor Jesus Cristo, não será difícil. Senhor meu Deus, quando eu maravilha, fico a pensar nas obras das suas mãos, o céu azul. Oh Senhor, louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome, porque ninguém é igual a ti. Louvado seja o seu nome, meu Pai, e ninguém é igual a ti. Obrigado, Senhor, porque a sua graça, Senhor, manifesta-se mesmo, Pai de glória. Oh, Yahweh, no meio, Senhor, das tristezas, no meio da angústia, Senhor, a sua graça manifesta. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu lhe convido, meu querido irmão, meu irmão, minha irmã, para nós dizermos obrigado ao Pai e deixar este momento nas suas mãos, porque a palavra do Senhor nos disse, em João capítulo 6, do seu versículo 63, Jesus disse: a carne nada serve, mas o Espírito é que dá vida, porque as minhas palavras são o Espírito e vida. Quando o Espírito fala, meu querido irmão, nós temos a vida. Razão pela qual, em tudo, meu querido irmão, que nós devemos fazer, nós temos que fazer pela glória do Senhor. E lá em João capítulo 15, do seu versículo 2, 3, 4, 5, Jesus disse: sem mim nada podem fazer, eu sou a videira. Vocês são ramos, aquele ramos que não vai estar ligado a mim, não vai ter a vida. E sem mim nada vão fazer. Sabe, meu irmão, nós podemos ouvir a palavra do Senhor, mas se nós não encontramos vida naquela palavra, é perca de tempo. Razão pela qual vamos pedir neste momento que o Espírito do Senhor
possa falar conosco para que nós possamos entender a palavra, não importa o lugar onde você se encontra. Deus dizendo, meu querido irmão, minha irmã, a Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, do seu versículo 24, Moisés construiu por mim um altar em todos os lugares onde você estiver. Você me chamar, eu virei, te abençoarei. Oremos. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, obrigado porque Tu és nosso Pai. Senhor, ninguém é igual a Ti, Senhor Jesus. Chegando esta hora, chegando o dia de hoje, Senhor, foi uma graça que nós encontramos diante de Você. A razão pela qual, meu Pai, deixo este momento nas Suas mãos. Não queremos, Senhor Jesus, fazer passar este tempo, Senhor, sem ouvir a Sua palavra, porque Tu disseste, meu povo não viverá somente do pão, mas de todas as palavras que iam sair da Sua boca. Razão pela qual, Senhor Jesus, antes de começar, Senhor, de transmitir a mensagem, de falar da Sua parte, Senhor, eu peço que o Seu Espírito, Senhor, possa nos guiar. Eu peço, Yehoshua HaMashiach, Jesus Cristo, que o Espírito da verdade fala em mim, para que todos nós, Senhor, possamos compreender a Sua palavra, porque Tu és o caminho, a verdade. É um caminho da verdade, não é um caminho da mentira. Senhor, nós não podemos entrar, não queremos entrar na porta larga, mas nós queremos entrar, Senhor, na porta estreita, Senhor, é aquela porta que leva para a vida eterna. É um caminho estreito, um caminho difícil, Senhor, em que Você próprio disse que muitas pessoas vão fugir daquele caminho, mas, Senhor Jesus, nós não prestamos atenção nas coisas que ficam para trás, mas nós prestamos atenção nas coisas que estão para frente, Senhor, é a vida eterna, Senhor Jesus. É isto que nós precisamos, meu Pai, razão pela qual neste momento, Senhor, fazendo a Sua vontade, porque Tu disse ide no mundo inteiro, pregar o Evangelho, ensiná-lo, fazer que todos sejam meus seguidores. Oh Senhor, como nós seremos Teus seguidores se nós não somos ensinados? Razão pela qual, Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, eu peço, Senhor Jesus, que capacite, eu peço, meu Pai, Senhor, que coloque expressões certas na minha boca, e as pessoas que vão me acompanhar, Senhor, deixa que nesta palavra, Senhor, que eles podem encontrar a vida, possam encontrar a vida, pela honra e poder do Seu nome. Obrigado, Senhor, porque esse é o momento, Pai. Você está preparando a noiva, Você está preparando a noiva, Senhor, porque, Senhor, a Sua vinda está cada vez mais próximo, Senhor. É o momento que Você, meu Pai, está soando a trombeta para que, Senhor Jesus, a Sua igreja possa acordar, para que aqueles que são Seus, Pai, possam voltar na verdade, possam seguir a verdade, porque, Senhor Jesus, a nossa salvação, como Paulo disse, ó Senhor, e lá em Romanos capítulo 13, em que a nossa salvação está cada vez mais perto, está cada vez mais próximo, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, por ter ouvido a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, dissemos amém. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Nós estamos aqui falando o porquê da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, ou seja, os mistérios, ou seja, as verdades que estão escondidas por detrás da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Sendo cristão, meu querido irmão, que nós somos, nós temos que ter a compreensão exata do que quer dizer, o que significa, ou quais as verdades que estão escondidas, Senhor, meu irmão, minha irmã, por detrás da morte de Jesus Cristo. Sabe, hoje, alguns pensam que Jesus morreu na cruz para lhes dar dinheiro, outros pensam que Jesus Cristo morreu na cruz para lhes dar vida boa, alguns pensam também que Jesus Cristo morreu na cruz para, meu querido irmão, tirar doença, alguns pensam que Jesus Cristo morreu na cruz para que eles não fiquem mais doentes, outros pensam que Jesus morreu na cruz para que eles não sejam mais pobres. A razão pela qual, meu querido irmão, a falta da compreensão da morte de Jesus Cristo na cruz, nós temos pessoas pulando igreja para uma outra igreja. Nós temos pessoas, meu querido irmão, que abandonam a fé porque Deus não está a responder às suas orações. Nós temos pessoas, meu querido irmão, que deixam, que recuam para trás porque, meu irmão, ele está orando tanto e Deus não está lhe dando emprego. Ele está orando tanto e Deus não está, meu querido irmão, minha querida irmã, lhe dando aquilo que ele está a procurar.
a palavra nos disse em Mateus capítulo 6, começando do seu versículo 25 até 32, 34, a palavra nos disse: não se preocupe com aquilo que vocês vão comer, com aquilo que vocês vão beber, com aquilo que vocês vão vestir, porque o vosso Pai do céu, Ele sabe perfeitamente aquilo que vocês precisam. Todas essas coisas são os pagãos, são pessoas ainda que não têm conhecimento, são pessoas ainda que não têm o conhecimento e que se preocupam com isso. Dentro da igreja, meu irmão, nós temos pagãos também, temos pagãos, temos pessoas, meu irmão, que vêm à igreja, ora, mas ele é pagão. Por que ele é pagão? Porque ele não tem a compreensão exata do que Jesus Cristo veio fazer. Por que Jesus Cristo morreu na cruz? A razão pela qual Paulo veio dizer lá em 1 de Coríntios capítulo 15, do seu versículo 19, em que a nossa esperança em Cristo Jesus, se a nossa esperança em Cristo Jesus depende apenas na vida de agora, na vida terrena, somos as pessoas mais miseráveis de todos. Se a nossa esperança em Cristo Jesus depende na vida terrena, somos as pessoas, meu irmão, minha irmã, miseráveis de todos. E o Senhor me fez graça de passar, de pregar em algumas igrejas. Quando vou numa igreja pregar, fiquei numa igreja pregar durante 1 ano e pouco. Todos os dias, eu pregava todos os domingos. Mas todas as vezes que eu subia no púlpito para pregar, eu dizia sempre o seguinte: se vieste procurar Jesus, que te dá dinheiro, Jesus que promete cura, este não é o lugar. Este não é o lugar. Mas se vieste conhecer aquele que morreu na cruz por ti, se vieste conhecer o que ele é por ti, este é o seu lugar. Hoje, meu irmão, nos apresentaram um Jesus que promete coisas agora. Nos promete vida terrena, mas dificilmente encontras um pregador que te apresenta um Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, que veio apresentar, que promete a vida eterna, que pede para que você ande conforme que Ele quer que você ande. Bom, antes de tudo, meu irmão, eu já falei algumas coisas relativamente a este tema, porque nós hoje estamos no nosso vídeo número 5. No vídeo número 4, meu irmão, eu comecei a desenvolver, a partir do vídeo número 4 e 3, comecei a desenvolver dizendo em que não podemos, meu irmão, compreender o objetivo principal da morte de Jesus Cristo na cruz se nós não temos a ideia, da origem do pecado, se nós não temos o conhecimento da doutrina que se chama armatologia. Armatologia é uma doutrina que ensina da origem do pecado. Eu expliquei da origem do pecado, expliquei que o primeiro ser que pecou foi o diabo, e depois do diabo veio também, meu querido irmão, minha querida irmã, Adão peca, e depois de Adão, este pecado de Adão foi imputado para toda a humanidade. Toda a humanidade também pecaram. Eu expliquei muita coisa relativamente a isso. Acho que fiz 2 vídeos, né? Vídeo número 2 e vídeo número 3, explica exatamente a mesma coisa. E o vídeo número 4, que eu comecei a falar agora, objetivo principal da vinda de Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo aqui na terra. A missão de Cristo aqui na terra, meu querido irmão, minha querida irmã, foi para procurar quem esteve perdido. A razão pela qual, se vocês pegar comigo, Mateus capítulo 1, do seu versículo 18 a 21, quando o anjo veio falar com a Maria ou com José, o que o anjo disse a José? A sua mulher está grávida. Ele está carregando um filho que veio do Espírito Santo. Vocês lhe darão o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Porque ele salvará o seu povo do pecado. Quer dizer, ali já, meu querido irmão, o anjo nos dá o caderno de encargo de Jesus Cristo. A missão principal de Jesus Cristo. O anjo não disse ele dará dinheiro.
O anjo não disse ele trará bênção. O anjo não disse que ele vai tirar da pobreza. O anjo não disse que ele vai vos dar muito dinheiro. Não, o anjo disse ele virá, salvará o seu povo do seu pecado. Jesus virá, salvará o seu povo do pecado. A razão pela qual, se vocês pegaram comigo, Lucas capítulo 19, do seu versículo 10, Lucas capítulo 5, do seu versículo 30, e hoje, Lucas capítulo 4, do seu versículo 16 a 19, Jesus Cristo disse que o Filho do Homem veio para procurar quem esteve perdido. O Filho do Homem veio para procurar quem esteve perdido. Razão pela qual, se pegarem comigo, João capítulo 10, começando do seu versículo 10, Jesus Cristo apresenta-se sendo o bom pastor, ok? Apresenta-se sendo o bom pastor que tem as ovelhas e ele conhece as suas ovelhas o conhecem, as suas ovelhas ouvem a sua voz e depois o seguem. Ao chegar do versículo 16, ele vem a dizer: tenho ainda outras ovelhas que não são desse pasto, esses também tenho que ir buscar essas ovelhas para que, meu querido irmão, minha querida irmã, onde eu estiver, essas ovelhas estejam também. Tem outras ovelhas que não são desse pasto, vou buscar essas ovelhas. Ele veio, meu querido irmão, razão pela qual temos parábolas, por exemplo, da dracma perdida. Chegará um dia, eu vou falar dessa parábola, gosto muito dessa parábola. Razão pela qual temos a parábola da dracma perdida. Razão pela qual temos a parábola da ovelha perdida. Que ele vai, deixa as 99 ovelhas, vai à procura da ovelha perdida, vai buscar a ovelha perdida. Quando ele encontrar a ovelha perdida, ele vai carregar aquela ovelha perdida nos seus ombros e ele vai levá-lo até sua casa. Não, eu gosto dessa parábola. Ele vai levá-lo até sua casa e levar até sua casa, meu querido irmão, vai convidar os seus amigos e vão festejar, porque a ovelha perdida foi encontrada. Razão pela qual ele disse: há uma alegria no céu quando um pecador se converte. Mas não é uma alegria no céu quando alguém casa. Não é uma alegria no céu quando alguém nasce. Não é uma alegria no céu quando alguém construi uma casa. Não é uma alegria no céu quando você compra um carro novo. Não é uma alegria no céu quando você fica curado com uma doença física. Mas sim há uma alegria no céu quando alguém se converte. Quando alguém se converte. Quando alguém é encontrado pelo Jesus Cristo. Há uma alegria no céu. Por quê? Porque faz parte da sua missão. Faz parte da sua missão. Lembra, meu irmão, quando se encontraram com a mulher samaritana? Quando se encontraram com a mulher samaritana, Jesus começa a falar. Os seus discípulos, a palavra diz que os seus, lá em João capítulo 4, né? Se começares a ler a partir do versículo 22, você verá. Jesus Cristo começa a falar e os seus discípulos foram à cidade comprar a comida. Mas, no regresso, encontraram Jesus Cristo, acabou de falar com a mulher samaritana. E a mulher sai, entra na cidade, vai também falar, testemunhar daquilo que ele ouviu de Jesus. Os discípulos apresentaram a comida a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo negou. Os discípulos disseram: será que ele já comeu outra comida? O que é que Jesus disse? Lá em versículo 34 e 35. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. É cumprir a sua obra, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus Cristo veio morrer na cruz para me salvar. Jesus veio morrer na cruz para tirar o nosso pecado. Bom, o ponto agora que nós queremos hoje começar com vocês. Bom, tudo bem. É muito bem. Jesus Cristo morreu na cruz para nos tirar do pecado. Você sabia em que a partir da queda do Adão até a vinda de Cristo, toda a humanidade esteve perdida no pecado? Toda a humanidade esteve perdida no pecado. Toda a humanidade esteve, meu querido irmão, minha querida irmã, naquilo que se chama na lei do pecado e da morte. Eu vou ler com você Romanos capítulo 8, vamos agora. Romanos capítulo 8, o nosso ponto de hoje
Tudo foi uma introdução somente, meu querido irmão, para nós, porque às vezes eu fico triste vendo pessoas brincando com a morte de Jesus, vendo pessoas vendendo coisas em nome de Jesus Cristo, vendo pessoas prometendo bênçãos em nome de Jesus Cristo, em vez de ensinar a palavra, em vez de explicar às pessoas. Não gosto mesmo, fico triste e eu choro dentro de mim, choro dentro de mim, choro dentro de mim. Vejo pessoas comprando coisas nas igrejas, em nome de Jesus Cristo, vendo pessoas maltratando os outros, em nome de Jesus Cristo, vendo pastores, presbíteros dominando os outros dentro da igreja, em nome de Jesus Cristo. Mas às vezes eu me pergunto, mas será que nós mesmo lemos a Bíblia? Lemos mesmo a Bíblia, procurar entender o que está lá escrito? Romanos capítulo 8, do seu versículo 1 a 2, a palavra diz o seguinte: agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo. Nós pensamos que quando Romanos 8 disse que já não existe a condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo, é a condenação daquela mãe disse que você não vai ser abençoado, em que a sua vida não vai para frente. Não, meu irmão, vamos entender, a compreensão dessa passagem está no versículo 2. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Jesus Cristo, livrou-nos da lei do pecado e da morte. A lei de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Nos livrou da lei do pecado e da morte. Antes que Jesus Cristo viesse, toda a humanidade esteve na lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte, meu querido irmão, minha querida irmã? A resposta está em Gênesis capítulo 2, do seu versículo 17 a 18. Deus coloca o homem no jardim de Éden. Depois de colocar o homem no jardim de Éden, o Senhor disse: podes comer tudo que está nesse jardim, menos o árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você tocar neste árvore, você morrerá certamente. É onde veio, meu querido irmão, minha querida irmã, a lei do pecado e da morte. É onde veio a lei do pecado e da morte. A razão pela qual, se você pegar Salmos capítulo 51, do seu versículo 5, 7, você verá o Davi dizendo: me fui nascido do pecado. Eu nasci do pecado, nasci da madre da minha mãe do pecado. Eu fui nascido do pecado. Qual é esse pecado? Qual é esse pecado? Não é o pecado da mentira, não é o pecado da inveja, não é o pecado do adultério, mas nasceu no pecado do Adão. Nasceu no pecado do Adão porque o primeiro homem, meu querido irmão, caiu na transgressão. Razão pela qual, se tu leres seriamente o livro de Romanos capítulo 7, você verá que uma parte que o Paulo está explicando: o bem que eu quero fazer não consigo fazer, o mal que eu quero deixar de fazer, que eu continuo a fazer, já não é eu que faço, mas o pecado que habita em mim e que me leva a fazer isso. E depois ele veio dizer em que, meu querido irmão, minha querida irmã, lá em Gálatas, a lei é mau, não pela lei que eu conheço que existe o pecado. Então toda a humanidade, antes da vinda de Jesus Cristo, estivemos todos nós na lei do pecado e da morte. Na lei do pecado e da morte. Eu vou pegar com vocês Romanos capítulo 5. Acompanha, meu querido irmão, minha querida irmã. Porque outras pessoas dizem: mas você, as suas mensagens é diferente daquilo que nós ouvimos, e as suas mensagens é muito diferente daquilo que nós ouvimos, razão pela qual não tenho muitas pessoas que me seguem. Não tenho muitos seguidores nas minhas lives. Por quê, meu irmão? As mensagens que eu trago aqui é
contra aquilo que talvez nos pregam nas igrejas. Não tem tido tempo de nos pregar. Não tem tido tempo de nos ensinar. Razão pela qual, meu querido irmão, muitas pessoas hoje são facilmente seduzidas pelos falsos profetas. Muitas pessoas hoje são facilmente abandonar a sua fé. Por quê, meu irmão? Meu povo está perdendo por falta de conhecimento. Razão pela qual, quando eu veio aqui, não veio pregar, eu veio ensinar a palavra. Não veio pregar, eu veio ensinar a palavra. Já vimos muitas pregações na nossa vida, mas o ensinamento é pouco. Razão pela qual eu tenho adotado este método, meu querido irmão, do ensino. E tudo que eu falo, meu irmão, minha irmã, tem sempre uma referência bíblica. Por quê? Para te ajudar a ti, para me ajudar a mim também. Amanhã ou depois da manhã, que eu possa também, meu irmão, transmitir a uma pessoa. Jesus nos salvou para nos salvar também. Ele disse, vão, salvou os seus apóstolos. Depois de salvar os seus apóstolos, ele lhes dá uma missão, vão fazer discípulos, fazer que todos sejam meus seguidores. Todos nós temos essa missão de fazer seguidores. Eu falei de um tema, meu querido irmão, minha querida irmã, o porquê da existência da igreja, porquê que as razões na qual... as razões que faz com que a igreja possa existir na terra. Acho que são 5 vídeos ou 6 vídeos, eu não sei, na página que eu falei deste grande tema. Eu expliquei muita coisa lá dentro. Então vamos pegar Romanos capítulo 5, vamos começar a partir do seu versículo 12. Vamos devagar bem. A palavra diz o seguinte: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. O seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O pecado entra no mundo por meio de um só homem, ok? E este pecado trouxe consigo a morte, razão pela qual eu disse que toda a humanidade, antes da vinda de Jesus, esteve, meu querido irmão, no lei do pecado e da morte. E por isso, Salomão podia ter muitas mulheres. E por isso, Abraão podia nascer, meu querido irmão, minha querida irmã, com a sua escrava. E por isso, as pessoas da antiga aliança podiam ter muitas mulheres. Será que hoje na nova aliança é permitida isso? Não. Será que hoje na nova aliança é permitida isso? Não. Que cada um tenha a sua mulher. A palavra diz, não é cada um tenha as suas mulheres. Porque todos, meu querido irmão, Abraão, Moisés, Josué, razão pela qual, se você pegar Zacarias capítulo 3, você verá que o Zacarias estava tendo uma visão na qual, meu irmão, o diabo estava a acusar Josué. O diabo estava a acusar Josué porque Josué tinha a roupa suja. E essa roupa suja representa o pecado. Todos eles, mesmo os profetas da antiga aliança, todos eles viveram na lei do pecado e da morte. Vamos continuar. Antes que a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe a lei, Deus não leva em conta o pecado. 14. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão. Desde o tempo do Adão até Jesus, a morte dominou toda a raça humana, mesmo aqueles que não pecaram como Adão. Razão pela qual João, capítulo 1, do seu versículo 17, diz: a lei veio pelo Moisés e a graça veio pelo Senhor Jesus Cristo. É para nos apresentar, meu querido irmão, as duas dispensações. A dispensação, terminamos a dispensação da lei do pecado e da morte. E entramos agora, meu querido irmão, na dispensação do Espírito da vida. Entramos agora na dispensação do Espírito da vida. Razão pela qual Paulo vem dizer em 2 Coríntios capítulo 3, vocês são a carta do Senhor. Vocês são a carta que foi escrita pelo próprio Senhor. Chegarei um dia, meu irmão, de falar sobre aquela expressão, o que é que significa carta do Senhor. O que é que significa carta escrita do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã. Quando você
ter a compreensão daquilo que Jesus Cristo é por ti, quando você ter a compreensão das verdades que estão escondidas por trás de Jesus, da morte de Jesus, meu irmão, eu te garanto, a sua forma de orar vai mudar, a sua forma de crer em Jesus vai mudar, a sua forma de servir Jesus vai mudar, e a sua forma, meu querido irmão, minha querida irmã, de caminhar com Cristo vai mudar, porque você terá compreensão. Razão pela qual Paulo pôde dizer: nada me pode separar do amor de Cristo. Nem a fome, nem a nudez, nem as perseguições, nem as rejeições, nada me pode separar, porque ele entendeu. Porque o Paulo, nós pegamos aquela passagem: nada me pode separar do amor de Cristo, nada me pode... Sem entendermos, há pessoas que disseram que nada lhe pode separar com o amor de Cristo, mas são separados com Cristo. A pessoa que compreendeu, a pessoa que entendeu aquela mensagem, o que quer dizer, o que Jesus Cristo é a pessoa que pode dizer: nada me pode separar com Cristo. E aquela pessoa, mesmo que veja sofrimento, ele vai permanecer. Mesmo que as coisas não estão a dar, mesmo que a situação está ruim, ele não vai procurar aquele pastor que promete bênção, ele não vai procurar aquele pastor que vai vender óleo, ele não vai procurar aquele pastor, meu irmão, que pede dízimo para dizer que Deus vai te abençoar, ele não vai sair da igreja para procurar salvação, ele não vai procurar o pastor que faz milagre. Ele, meu querido irmão, os seus olhos estará na cruz, estará fixo na cruz, na obra que foi feita na cruz. Meu irmão, sabe, quando o povo de Israel caminhava no deserto, lá em Números capítulo 21, havia surgindo serpentes que estavam mordendo o povo de Israel. Mas naquela altura, como eles estavam com Moisés, eles foram até Moisés dizer: Moisés, olha, Moisés, tem surgido serpentes no meio de nós. Quando o serpente vem morder um dos nossos, a pessoa morre, Moisés. Vai a Deus, peça a Deus, Moisés, para que Deus possa tirar esse serpente no meio de nós. Quando Moisés aproximou a Deus, meu irmão, minha irmã, Moisés orou a Deus. Deus disse a Moisés: faça uma cobra de bronze. Faça uma cobra de bronze. Deus não disse a Moisés: diga ao povo para procurar Papai Kitoko. Diga ao povo para procurar o pastor Rocha. Diga para Deus, diga para o povo para procurar o profeta fulano, diga para o povo para procurar o apóstolo fulano, vai lhes vender óleo. Não, meu irmão, não. Mas Deus disse ao Moisés: diga ao povo: Moisés, tu faças uma cobra de bronze, coloca por cima de uma estaca, e quando alguém for mordido nessa cobra, basta olhar na cobra de bronze, ele terá a cura, ele ficará curado. O que Jesus Cristo veio dizer em Nicodemo? Lá em João capítulo 3. Como Moisés levantou o serpente de bronze no deserto, assim também o Filho do Homem precisa ser levantado. Razão pela qual em Mateus capítulo 8, do seu versículo 17, a palavra diz que na cruz levou a nossa enfermidade, na cruz levou as nossas doenças. Quando nós, meu irmão, estamos a passar numa situação difícil, os nossos olhos não pode estar fixo ao pastor, mas os nossos olhos estará fixo a Cristo. Os nossos olhos estará fixo à obra que foi feita na cruz. Mas os cristãos de hoje, quando estão a passar em uma situação difícil, primeiramente os seus olhos estão fixos no pastor. Ele vai ligar para o pastor, dizer que o pastor está a passar em necessidade, estou a passar isso, razão pela qual eu tenho o hábito, meu irmão, minha irmã, quando alguém dizer: irmão, estou a passar mal, irmão, estou doente, eu tenho o hábito de dizer na pessoa: liga para mim, vamos orar junto. Quem disse que Deus só vai ouvir a minha oração? Deus não ouvirá a sua oração. Nós pensamos que hoje os pastores têm o acesso direto para Deus. Não, meu irmão, na nova aliança todos nós somos um reino de sacerdote. Deus também ouça a sua oração, Deus também ouve a minha oração, como eu também preciso que você ore por mim, como você precisa, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu ore por você. Razão pela qual Paulo pedindo às pessoas que orassem por ele, porque na nova aliança, meu querido irmão, ninguém, meu querido irmão, que tenha, como é que eu posso dizer, ou seja, o acesso na nova aliança não é personalizado. O acesso na nova aliança não é personalizado. Não é, quando eu digo não é personalizado, não é canalizado por grupos de pessoas, não. Jesus disse:
Marcos capítulo 11, do seu versículo 24 a 25. Tudo que vocês pedirem na oração, creia que vocês vão receber. Jesus não disse, tudo que vocês vão pedir na oração, se o vosso pastor orar, eu ouvirei. Tudo que vocês pedirem na oração, se o vosso pastor orar, temos que sair dessa ignorância, cristão. Sai dessa ignorância. Não estou a dizendo aqui que nós não podemos ir até os pastores para que eles possam orar por nós. Não estou a dizendo isso aqui. Mas nós temos que tirar da nossa mente em que Deus só ouve pastor, que eu não posso orar, então o meu problema tem que ir lá. Não, meu irmão. Nós só temos uma pessoa. Na nova aliança, meu irmão, existe só um mediador que nos une até o Pai. Existe só um caminho que nos leva até o Pai. É o Senhor Jesus Cristo. E Jesus está disponível para todas as pessoas. Está disponível para todas as pessoas. Ele disse, aquele que me procurar, me encontrará. Vamos agora. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão. Quando ele desobedeceu à ordem de Deus, Adão era a figura daquele que há de vir antes de Cristo. Meu irmão, a morte dominou. Razão pela qual lá na transfiguração, Moisés tinha que aparecer, Elias tinha que aparecer. Moisés representa a lei. Elias representa todos os profetas que operaram na antiga aliança. Ok? Tinha que aparecer, meu querido irmão, para entregar tudo a Cristo. Razão pela qual Jesus Cristo pôde usar esta linguagem e que em todos que nasceram da mulher, não há um profeta maior do que João Batista. Será que o João Batista fez o mesmo que Moisés fez? Será que o João Batista fez aquilo que Moisés fez? Moisés fez mais, mas Jesus Cristo vem dizer que o João Batista é maior que todos aqueles que nasceram da mulher. Por quê? Ele que veio preparar, ele que veio, meu querido irmão, fazer a entrada do noivo. Ele que veio fazer a entrada do noivo. Olha, estou entrando em muitos campos, senão vamos ficar aqui muito tempo, não vamos terminar este tema, este ponto de hoje. Vamos lá. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão. Quando ele desobedeceu à ordem de Deus, Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De facto, muitos morreram por causa de um só pecado, de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e aquilo que o pecado do só homem. Por quê? No caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado, porém no caso da salvação, Deus perdoa Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não merecem esse perdão. No caso do Adão, muitos caíram na transgressão. E em Cristo, Deus perdoa muitos também que têm cometido pecado, embora não, meu querido irmão, minha querida irmã, merece este perdão. O que é o pecado? João capítulo 3, do seu versículo 4, o pecado é a transgressão da lei. Qual é a lei que foi transgredida, meu irmão? É aquilo que eu falei em Gênesis capítulo 2, do seu versículo 17 a 18, é onde começou todo, meu querido irmão, toda a confusão começou ali, meu irmão, do homem transgredindo a lei do Senhor. E antes de Cristo, todos os seres humanos, meu irmão, estiveram, meu querido irmão, mortos espiritualmente. A razão pela qual os profetas da antiga aliança podiam, meu irmão, Deus havia ordenado que houvesse óleo sagrado, né? azeite sagrado, para poder, meu querido irmão, ungir, colocar óleo, né, nas suas cabeças, no sentido, meu irmão, de ungi-los, para que o Senhor trabalhasse nessas pessoas, porque óleo representa, meu irmão, o símbolo do Espírito Santo. Quando colocasse óleo nos reis, nos profetas,
no sacerdote, era o sentido, meu irmão, de os capacitarem de trabalhar na obra do Senhor. Mas nós, na nova aliança, meu querido irmão, minha querida irmã, nós encontramos a graça pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual a passagem de Romanos capítulo 3, do seu versículo 23, diz o seguinte, em que todos que pecaram foram afastados da presença de Deus. Qual é esse todos que pecaram? Qual é esse todos? Todos são muitos. Primeiro, é o diabo, que pecou, foi afastado da presença de Deus. Segundo, Adão veio pecar, foi também afastado da presença de Deus, mas Adão teve graça. Antes de ser afastado da presença de Deus, Deus veio procurar Adão. Deus foi procurar Adão, não foi Adão que foi procurar Deus, mas Deus que vai procurar Adão, a razão pela qual a salvação não depende de um ser humano. A salvação não depende de um ser humano, a salvação não depende de uma igreja, a salvação não depende de uma religião, a salvação não depende do nome da igreja, a salvação depende do Criador, a salvação vem do alto, meu querido irmão, a salvação vem do alto, porque quando o homem peca, Deus é que deixa o seu trono para procurar o homem. Deus é que deixa o seu trono, meu querido, minha querida, para procurar o homem. A razão pela qual Jacó, lá em Gênesis capítulo 20, se eu não tenho erro, pois Gênesis capítulo 20, uma coisa desse, se eu não tenho erro, que ele teve sonho, né, da escada que estava, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, ele deitou-se num lugar, ele teve sono de vendo uma escada, né, saindo de cima para baixo, e os anjos subindo, descendo. Não, Gênesis capítulo 30, é lá em Gênesis capítulo 30, não, entre Gênesis capítulo 29 ou 30, peço desculpa, que ele veio uma escada, meu irmão, minha irmã, que os anjos estavam subindo, descendo, e aquela escada, meu irmão, representa a obra da reconciliação. A razão pela qual na cruz o véu do templo não rasgou-se de baixo para alto, mas de alto para baixo. Para dizer que a salvação vem do alto. Para dizer que a salvação vem do alto. Para confirmar isso, vou ler com você Tito capítulo 3, vamos começar do versículo 3. Tito capítulo 3, vamos começar do versículo 3. A palavra diz o seguinte: pois antigamente, nós mesmos não tínhamos juízo, e éramos rebeldes, irmãos, éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Outros tinham ódio de nós e nós também tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos, ele nos salvou, porque teve compaixão de nós. Deus veio procurar o Adão porque teve compaixão dele. Jesus Cristo veio morrer na cruz porque teve compaixão de nós. A razão pela qual veio morrer na cruz. Jesus veio morrer na cruz porque teve compaixão de nós. Deus teve compaixão de nós. Deus teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. É por isso, Romanos capítulo 5, do seu versículo 6, o Paulo vem dizer, antes, quer dizer, quando ainda vivia no pecado, Cristo morreu por mim. Quando ainda, essa é a boa nova, quando ainda o Cristo morreu por mim, quando ainda eu estive no pecado, Jesus Cristo morreu por mim. Esse que é o Evangelho. Não é aquele, Deus vai ajudar e a sua vida vai mudar. Isso não é o Evangelho, meu querido irmão. O Evangelho significa a boa nova. A boa nova em Jesus Cristo é esse que o Evangelho, é isso que os apóstolos pregaram. Os apóstolos não saíram de lugar para outro e declararam bênção para as pessoas. Os apóstolos não saíram para um lugar para outro dizendo que as pessoas que a sua vida não vai ser mais assim.
Os apóstolos não saíram de um lugar para outro. Deus está te martelando. Deus vai martelar ainda a sua vida. E depois Ele vai te mudar. Deus vai martelar a sua vida. Aquilo são pregações de motivações para te motivar. Depois você vê o pregador caloriou. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, isso não é o evangelho. O Paulo dizendo, 1 Coríntios capítulo 2, do seu versículo 1 a 2. O Paulo diz, quando eu vir aqui a vocês ensinar, eu vou esquecer todas as coisas, mas só vou apresentar-vos a morte de Jesus Cristo na cruz. Razão pela qual em 1 Coríntios capítulo 1, começa do versículo 17, gosto dessa passagem. Ele disse, Deus não me enviou para batizar, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar a cruz, porque a cruz é o poder para salvar todos aqueles que creem. Ou nós não anunciamos outra coisa, mas nós anunciamos Cristo crucificado. Cristo crucificado, é esse que eu anuncio. É esse que eu anuncio. Eu anuncio o evangelho da cruz. Eu levo o evangelho da cruz. Eu levo o evangelho da cruz. Prego o evangelho da cruz. Mostrar às pessoas quem é Jesus Cristo. Não é as pessoas me conhecer, mas conhecem Jesus Cristo. Porém, quando estamos aqui no versículo 5, e Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e porque nós não tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo e nos lavou fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Não é porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa, mas porque Ele teve compaixão de nós. E Ele fez com que, meu querido irmão, nós nascêssemos de novo. Romanos capítulo 5, vamos do versículo 8 até 11. A palavra diz o seguinte, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos do pecado. Quando ainda você não conhecia Jesus. Quando ainda eu não conhecia Jesus. Ele veio e morreu por mim. Razão pela qual eu amo esse Senhor. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, ou a morte de Jesus Cristo na cruz é o meio pela qual Deus nos aceita. A morte de Jesus Cristo na cruz é o meio pela qual Deus nos aceita. Razão pela qual, em 2 Coríntios capítulo 5, começando do versículo 18 até 21, o Paulo começa a dizer em que se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já se passou, todas as coisas se fez novo. Ele disse que Deus esteve em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, a não colocar, aleluia, a não colocar aos homens os seus pecados. E Ele nos deu o ministério, Ele nos deu o poder, Ele nos deu a mensagem de ensinar, de pregar às pessoas de maneira de como é que Deus se reconcilia com os homens. De como é que Deus se reconcilia com os homens. Meu querido irmão, minha irmã, ama a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus. E agora que fomos aceitos por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, é mais ainda que ficamos livres por meio dele do castigo de Deus. Por meio dele ficamos livres do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou os seus amigos por meio da morte do seu Filho. Nós éramos inimigos de Deus, mas hoje Ele nos tornou amigos por meio de quê? Da morte de Jesus. Não é nós éramos pobres, mas hoje nos tornou rico. Meu irmão, os ricos deste mundo não são cristãos. Os ricos deste mundo não são cristãos, meu querido irmão, minha querida irmã. O rico deste mundo não é cristão. O Bill Gates não é cristão. O dono de Amazônia não é cristão, meu querido irmão. Mas ele tem muito dinheiro.
Mas alguma coisa que eles não têm e que você tem é a vida, é Jesus Cristo e a vida eterna. Isso é que faz toda a diferença. Isso é que faz toda a diferença. Isto é que faz toda a diferença, meu querido irmão. E mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Meu irmão, minha querida irmã. E antes que Jesus Cristo viesse, todos nós estivéssemos sobre o domínio do diabo. Antes que Jesus Cristo viesse, o diabo dominava todas as pessoas. Razão pela qual pode dizer lá em João capítulo 5, do seu versículo 19, que o mundo está sob o poder do maligno. Razão pela qual, quando em Mateus capítulo 4, o diabo vem tentar o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: se ajoelhares diante de mim, eu te darei isso, eu te darei esse reino, te darei este reino. Por quê? Ele dominava todas as pessoas. Razão pela qual é a única passagem, em primeira vez, que alguém vai dizer: eu vos dou autoridade de andar sobre os escorpiões, de pisar mesmo as cobras, e não vos fará mal algum. Abraão não conseguiu usar essa linguagem. Moisés não conseguiu usar essa linguagem. Josué, que fez com que as pessoas entrassem na terra prometida, não conseguiu usar essa linguagem. João Batista não conseguiu usar essa linguagem. Todos os profetas da antiga aliança não conseguiram usar essa linguagem. O único que usou essa linguagem é o Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 10, do seu versículo 19, eu agora vos dou autoridade. Única, pela primeira vez na Bíblia toda, que você encontrará um ser humano a usar alguém, um profeta, um enviado de Deus, um mensageiro de Deus, usar esta linguagem. Meu querido irmão, minha querida irmã, na Bíblia foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Razão pela qual Jesus Cristo é mais do que um profeta. Razão pela qual Jesus Cristo é mais do que um profeta. É mais do que aquilo que nós analisamos. É mais do que aquilo que nós sabemos. Chegará um dia que eu falarei da divindade de Jesus Cristo. Gosto deste tema. Falarei da divindade de Jesus Cristo. Vou nos explicar-nos quem é realmente Jesus Cristo é. Se Jesus Cristo é Deus, como os testemunhas de Jeová, como outras religiões dizem, se Jesus Cristo é Deus, por que ele orava? Se Jesus Cristo é Deus, por que ele disse: o meu Pai é grande que eu? Se Jesus Cristo é Deus, por que ele disse: Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim? Se Jesus Cristo é Deus, por que ele disse: eu vou ao meu Pai e vosso Pai também? Se Jesus Cristo é Deus, por que ele disse: Pai, a ti eu entrego a minha vida? Se Jesus Cristo é Deus, por que Jesus disse: o meu Pai é grande que eu? Se Jesus Cristo é Deus, quando Jesus Cristo esteve na ventre da Maria, o mundo, o Deus estava onde? Se Jesus Cristo é Deus, por que ele foi tentado pelo diabo? São essas perguntas que os testemunhas de Jeová perguntam, são essas perguntas que outras religiões também colocam, para, meu querido irmão, pôr dúvida na divindade de Jesus Cristo. Mas são coisas, meu irmão, que nós teremos tempos nos dias que vêm. Vou falar, depois, creio eu, depois desse tema, que o Senhor me dá força mesmo, vou concluir este tema até o fim. Eu sei que tem muita coisa, pode nos levar meses só para terminar o porquê da vinda de Jesus Cristo na cruz. Pode nos levar meses, mas estamos aqui, não temos pressa. Depois disso, meu irmão, falarei da divindade de Jesus Cristo. Vou explicar todas essas perguntas que eles colocam na Bíblia. Não vou sair fora da Bíblia, dentro da Bíblia, explicar-nos quem é Jesus Cristo é. Então, por causa da sua vida, quando ele veio,
encontrou todas as pessoas, meu irmão, sob o poder do diabo. Razão pela qual ele vem, dá-nos o poder, meu irmão, de dominar, de andar sobre os escorpiões, de andar sobre as cobras. Aquela cobra representa o diabo. Aquela cobra que Jesus Cristo nos deu o poder de nós andarmos, representa o diabo, meu querido irmão, minha querida irmã. Razão pela qual, meu irmão, lá em Marcos capítulo 16, do seu versículo 16 a 18, ele vem a dizer: ide no mundo inteiro pregar o evangelho. Olha milagre que vão acompanhar a todos aqueles que vão crer em meu nome. Pelo poder do meu nome, expulsarão demônios. Pelo poder do meu nome, se colocar mãos aos doentes, os doentes ficarão curados. Pelo poder do meu nome, falarão novas línguas. Pelo poder do meu nome, se beber veneno, não lhes fará mal algum. Isso não foi dado só ao pastor. Razão pela qual eu tenho dito, meu irmão, o milagre não é especialidade de um pastor. Curar não é especialidade de um pastor. Profetizar não é especialidade de um pastor. Desconfia daquele pastor que só faz milagre. Desconfia daquele pastor que só cura. Desconfia daquele pastor que só cura. Desconfia daquele pastor que só profetiza. Não é especialidade de um pastor, meu irmão. Todo filho de Deus nascido de novo, Deus pode passar nele e curar alguém. Todo filho de Deus nasceu de novo, meu irmão. Deus pode fazer nele, pode passar nele e profetizar alguém. Não é especialidade de um pastor. É até cura, milagre. E são características dos falsos profetas. Sabias disso? Mateus capítulo 7, do seu versículo 15 a 23. São características dos falsos profetas. O que é que Jesus disse? Muitos virão em meu nome, farão muitos milagres. Para fazer o quê? Para enganar as pessoas. Fazer um milagre até produz. Você vê que uma pessoa não andava, começa a andar. Você vê que uma pessoa deitada, levantou, começa. Esse é meu homem de Deus, esse é meu homem de Deus. Pela ignorância. 1 de João capítulo 4, do seu versículo 1. Não dê crédito a todos os espíritos. Não dê crédito a todos que dizem que tem o Espírito de Deus. Mas examina para saber se o poder que fez levantar aquele homem, vem de Deus ou não. Sabe como é que eu consigo descobrir que não é de Deus? Pela pregação, pelo ensinamento, pelo aquilo que ele fala. Porque eu não sou seduzido, meu querido irmão, no milagre que as pessoas fazem. Eu não sou seduzido na cura que as pessoas fazem. Eu não sou seduzido nas profecias que as pessoas fazem. Mas eu acompanho o que a pessoa ensina. Será que ele está ensinando a verdade? Será que ele está ensinando o Evangelho de Cristo? Será que ele não está saindo fora da Bíblia? Será que ele não está aumentando o seu conhecimento na palavra de Deus? É isso que eu analiso. E quando eu analiso, vejo, meu irmão, sou como o povo de Bereia. Permito que a pessoa me ofende. Permito que a pessoa me ofende. Permito que a pessoa chame-me de nome. Mas não permito que alguém venha brincar com a minha fé. Isso nunca. Sou como o povo de Bereia. Analiso as Escrituras Sagradas. Analiso as Escrituras Sagradas para entender. Para entender. Meu irmão, viveremos pouco tempo neste mundo. Pouco tempo viveremos neste mundo. Vou viver toda a minha eternidade na desgraça porque eu segui um profeta. Vou viver toda a minha eternidade na desgraça porque eu segui um pastor. Lá, meu irmão, naquele dia, nenhum pastor vai conseguir defender o seu fiéis. Nenhum fiéis vai conseguir defender o seu pastor. Todos nós estaremos diante de Cristo. Todos nós, Romanos capítulo, não, 2 Coríntios capítulo 5, do seu versículo 10, todos nós estaremos diante de Cristo para sermos julgados. Todos nós estaremos lá. Haverá tribunal de Cristo, haverá. João Batista nos alertou em Mateus capítulo 3, do seu versículo 7 a 12, dizendo ao povo de Israel, não diga que vocês têm por pai Abraão, mas mostra por aí que vocês se arrependeram de verdade. Deixa-vos dizer que ninguém vai escapar da ira de Deus. Ninguém vai escapar da ira de Deus, daquilo que Deus está a prometer, daquilo que Deus vai fazer. Ninguém vai escapar, nem o pastor, nem o profeta, ninguém vai escapar. Todos nós estaremos lá. Você que senta no banco, você que sobe no púlpito para pregar, todos nós estaremos lá. E ai de ti naquele dia, se você não se referenciar-se
naquilo que Jesus Cristo pregou. Ai de ti, se naquele dia, se você não se encontrares, meu querido irmão, minha irmã, naquilo que os apóstolos pregaram. Vamos lá, meu irmão. Então, Jesus é a primeira pessoa que veio para nos dar autoridade. Vou ler com vocês rapidamente, já vamos terminar. Em Colossenses capítulo, essa passagem, gosto dessa passagem, Colossenses capítulo 1, bom, tem muitas passagens na Bíblia que eu gosto, não gosto da Bíblia toda, nem gosto de tudo que está escrito na Bíblia, mas uma só passagem que me dói, quando eu chego lá, fico assim triste, né? Sabe qual é? Mateus capítulo 7, do seu versículo 21 a 23, essa é a passagem que mais me dói na Bíblia. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai. Somente aquele que faz a vontade daquele que me enviou. E muitos virão naquele dia dizer, Senhor, nós te servimos, mas eu lhes direi abertamente, não vos conheço. E outro também, que o Paulo disse ao Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, 16, disse ao Timóteo, tenha cuidado daquilo que você ensina, para salvar-te a ti mesmo e salvar também as pessoas que te seguem, que te acompanham. São essas passagens que me dói na Bíblia, que me dói quando eu chego lá. Analiso muita coisa, reflito a minha vida, conforme 2 Coríntios capítulo 13, do seu versículo 5. Analisem, fazem, examinam-se para saber se vocês ainda estão na fé, examinam-se para saber se Jesus Cristo está com vocês, a não ser que vocês já não estão na fé, já se afastaram, já se desviaram da verdade. Meu irmão, minha irmã. Colossenses, que eu disse, Colossenses capítulo 1, vou assim rapidamente para terminar este ponto, porque amanhã vamos analisar um outro ponto. Colossenses capítulo 1, do seu versículo, vamos começar do versículo 12 a 14. A palavra diz, agradece com alegria ao Pai que nos tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão, e já sou libertado do poder da escuridão. Razão pela qual ninguém pode vir me dizer a mim em que a sua vida está na macumba. Razão pela qual ninguém pode vir a mim, vir me dizer em que você ainda está nos laços da família. Eu já saí dos laços da família. Estive nos laços da família antes de conhecer Cristo. Estive na macumba antes de conhecer Cristo. Estive nessa vida antes. O poder da família dominou em mim antes de conhecer Cristo, mas já conheço Cristo, já estou em Cristo. Ele já me libertou, eu estou livre. Agora o que eu faço? Luto para não abrir a porta. João capítulo 5, Jesus cura o paralítico. No versículo 14 ele disse, não peques mais, para que não aconteça o pior na sua vida. Lucas capítulo 11, quando o espírito mau sai de uma pessoa, vai procurando um lugar para ficar. Se não encontrar, vai voltar na sua casa. Luto, faço o jejum. Luto, faço o jejum. Não é para Deus me dar dinheiro. Não é para Deus curar-me. Não é para Deus libertar a minha vida. Na nova aliança não se jejum assim, meu irmão. Na nova aliança, o jejum na nova aliança serve para ativar a nossa fé, meu irmão. Razão pela qual muitos têm jejuado, não recebem aquilo que eles pedem. Porque nós não compreendemos, meu irmão, qual é, meu irmão, a regra da nova aliança, meu irmão. Eu faço jejum para, meu querido irmão, mortificar a carne para deixar o lugar ao Espírito. É esse jejum que eu faço. Então, agradeço o Pai do nosso Senhor Jesus, que nos tornou capaz, que nos trouxe no reino da luz, que Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho. E é Ele quem nos liberta e por meio dele que os nossos pecados são perdoado. É Ele que nos liberta e por meio de quê? De Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoado. Meu irmão, minha irmã, você que tem hábito de acompanhar, peço que partilhes essa mensagem, partilhe as minhas mensagens para que as pessoas, meu querido irmão, possam, meu irmão, acordarem, para que as pessoas possam mais, meu irmão, tempo, meu irmão, de vir aumentar o seu conhecimento. Razão pela qual, em João capítulo 8, do seu versículo 36, Jesus disse, 32, Jesus disse, se o Filho, vós conhecereis a verdade vos libertará. Lá em 36 disse, se o Filho do Homem vos libertar,
se o Filho do Homem vos libertar, vos sereis, se o Filho do Homem vos libertar, vos sereis verdadeiramente livre, porque somente Ele é que liberta. E também, antes da vinda de Jesus, todos nós, primeiro, estivemos perdidos no pecado do Adão. Segundo, todos nós estivemos sobre o poder do diabo, sobre o domínio do diabo. E terceiro, toda a humanidade, ou seja, todos nós, estamos, meu querido irmão, presos nos laços das famílias. Todos nós estivemos presos nos laços das famílias. Conhece aqueles laços, né? Aqueles que nos pregam hoje. Se a sua vida está assim porque o teu pai pecou. Se a sua vida está assim porque a tua mãe pecou. Se a sua vida está assim porque teu pai levou a sua vida numa cumba. Todos nós estivemos daquele lado. Mas depois de Cristo Jesus, nós somos libertados. Razão pela qual vou ler com vocês 1 de Pedro, capítulo 1, do seu versículo 17 a 20. Em casa, você pode ler Mateus, capítulo 15, do seu versículo 1 a 9. 1 a 9, e se quiser, pode ler também Efésios, capítulo 2. Mas para terminar o nosso ponto de hoje, vou ler 1 de Pedro, capítulo 1, do seu versículo 17 a 20. A palavra diz o seguinte: quando vocês orem a Deus, vocês o chamam de Pai, e Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham o respeito a Ele, pois vocês sabem, o preço que foi pago, acompanha bem, para livrá-los da vida inútil que herdaram dos vossos antepassados. Quer dizer, antes de Cristo, nós herdamos uma vida inútil, ok? E esse preço não foi uma coisa que perde o valor, ou perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. Vocês foram libertados, não é vocês serão libertados. Nós já fomos libertados. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, foste libertada. Você às vezes, há um momento, ficas doente, é normal, somos os seres humanos, estamos vivendo nesta terra, este corpo, até a viatura, depois de trabalhar, precisa de ir à manutenção, e o corpo, estamos a viver nesta terra, doença, vamos ficar doentes, meu querido irmão. Mas, meu irmão, do poder do Espírito maligno, nós já fomos libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e nem mancha. O Espírito está me soprando, João capítulo 1, do seu versículo 10 a 13. Ele veio para os seus não receberam, e todos quanto receberam, deu-lhes poder de se tornar filhos de Deus aos que nascerem. Não é do sangue. Sangue já fala, meu querido irmão, da linhagem biológica, que nasceram não é da carne, que os desejos da carne, que nasceram não é da vontade do homem, mas nasce da vontade de Deus. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, obrigado. Terminamos o nosso ponto de hoje. Amanhã estarei aqui novamente conectado para nós darmos a sequência ao nosso tema. Daqui a pouco vou ter mais uma live aqui em francês com outros irmãos. Amanhã vamos começar agora, vou falar do Apocalipse capítulo 15. Não, do Apocalipse capítulo 5, do seu versículo 1 a 14. Vamos tirar um aspecto que está em Apocalipse capítulo 5. Por que isso tinha que ser Jesus Cristo? Por que Abraão, Moisés, todos eles, todo não? Por que isso tinha que ser Jesus Cristo? Que veio para mostrar-nos o caminho. Será que Isaías não nos mostrou o caminho? Será que o Moisés não veio nos mostrar o caminho? Vou falar deste ponto em Apocalipse capítulo 5, para mais uma vez mostrar-nos, meu querido irmão, minha querida irmã, que somente Jesus Cristo. Fora de Cristo não há vida. Fora de Jesus não há vida.
Fora de Jesus não há vida. Não te deixa enganar, meu querido irmão. Não te deixe enganar, fora de Cristo não há vida. Todos aqueles que não têm Jesus de verdade sofrerão o castigo de Deus. Fora de Yehoshua HaMashiach não tem vida. A vida só se encontra em Yehoshua HaMashiach. Mas é fácil dizer, eu sou cristão. É fácil dizer, eu conheço Jesus. Jesus disse, Lucas capítulo 6, 46 ou 48, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu vos mando? Eu mostrarei a vocês aquele que pôde me chamar Senhor. E João capítulo 14, 21 a 23, aquele que diz que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que guardar a minha palavra será amado de meu Pai. E eu também amarei. E eu com meu Pai viremos nele, faremos nele a nossa morada. João capítulo 16, João capítulo 17. Na oração sacerdotal, antes que Jesus subisse na cruz. Pai, todos aqueles que me deste, os guardei no poder do seu nome. Eu não sou no mundo, eles também já não são no mundo. Mas não são do mundo, mas eles continuam do mundo. Pai, guarda-os pelo poder do maligno. Não os tire do mundo, porque eu lhes dei a sua mensagem. E eu peço que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. E Jesus vem dizendo a partir do versículo 19, 20, não ouro somente por eles, mas ouro também por meio de ouro também. Não ouro somente por eles, mas ouro também por todos aqueles que vão crer em mim, através da mensagem que eu dei a eles, que seja um com eles, como eu sou um consigo. Nas nossas pregações, temos que ser um com Paulo, temos que ser um com Pedro, temos que ser um com João. Temos que ser um com os discípulos. As nossas mensagens não podem fugir o conteúdo daquilo que os apóstolos pregaram. As nossas mensagens não podem fugir o padrão que os apóstolos estabeleceram. Efésios capítulo 5, do seu versículo 5, 6, 7, existe só um Espírito, um Senhor, uma só fé, uma só esperança. Aleluia. Paulo dizendo, sendo verdadeiro arquiteto, coloquei a base. Todo aquele que quer construir neste alicerce deve seguir de maneira que nós andamos. Efésios capítulo 2, 19 a 20, vocês são o edifício de Deus, que foram construídos num alicerce que foi colocado pelos apóstolos, na qual Yehoshua HaMashiach, Jesus Cristo, é a pedra angular. Mas nós vemos hoje irmãos que fogem à mensagem dos apóstolos. Irmãos que põem atrás a mensagem dos apóstolos, colocando a filosofia na palavra de Deus, colocando a sabedoria humana na palavra de Deus, colocando a inteligência humana na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, um dia todos nós estaremos diante de Cristo. Colossenses capítulo 1, do seu versículo 28 a 29, eu vou ler isso para terminar, não sei porque o Senhor está me levando assim. Colossenses capítulo 1, do seu versículo 28, vamos começar. Assim nós anunciamos a Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos, ensinamos a cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultos e unidos com Cristo. Todo pastor, todo obreiro tem a missão de preparar as pessoas, de ensinar as pessoas, a fim de apresentar essas pessoas maduro, espiritualmente adulto e unido com Cristo. É isso que nós temos que fazer? Não. É por realizar esta tarefa
que eu trabalho e luto, Paulo disse, luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Vamos orar, vamos agradecer ao Pai. Deixa que esta mensagem seja uma cura na sua vida. A palavra diz, em Hebreus capítulo 2, Deus acompanhava o testemunho dos seus apóstolos pelo milagre, pelo produz. Aqui não falei do meu pai biológico, não falei da minha mãe, não falei do meu tio, mas falei de um nome que é Yehoshua HaMashiach, que é Jesus Cristo. Razão pela qual, meu querido irmão, creia que Jesus é capaz de resolver o problema da sua vida. Por quê? Jesus multiplicou os pães porque ele teve compaixão das pessoas. Jesus curou os doentes porque ele teve compaixão das pessoas. Mateus capítulo 14, do seu versículo 14. E eu peço, meu querido irmão, em que a mão do Senhor Jesus esteja na sua vida, que o Senhor tenha compaixão da sua vida, em que esta mensagem que seja acompanhado pelo milagre. O primeiro milagre é ainda você mudar a sua vida, e depois o resto virá depois. O importante é a salvação da alma, o importante não é a cura do corpo, porque um dia o corpo irá para a sepultura, mas a alma, o espírito voltará para aquele que deu. Oremos. Senhor Jesus, eu te agradeço. Obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia. Obrigado por tudo quanto, Pai, tens feito no meio de nós. Obrigado pelo esse momento, Pai, que nós tivemos aqui partilhando com os irmãos, com as irmãs. Senhor, falando da sua palavra. Senhor, eu te agradeço, eu te digo obrigado. Senhor Jesus, eu peço, meu Pai, Senhor, que venha, Senhor, na vida de todos nós. Senhor, eu peço, Senhor, que a sua mão todo-poderosa, Senhor, possa agir na vida da minha irmã, possa agir na vida do meu irmão. Há pessoas neste momento que estão doentes, Pai, estão chorando, Senhor Jesus. Estamos como o povo de Israel no deserto, porque a igreja está no deserto, a igreja está atravessando no deserto, no sentido de entrar na terra prometida. Mas eu sei, durante a nossa travessia neste deserto, Pai, durante a nossa travessia neste deserto, Senhor, surgirão cobras, Pai, que virão nos mordendo, Senhor, para que, Senhor Jesus, alguns vão morrer, os outros vão conseguir ficar de pé, mas como você havia ordenado ao Moisés, ó Senhor, que colocasse o serpente de bronze, aquilo foi simplesmente uma sombra, mas a realidade, a verdade, como Hebreu capítulo 10, do seu versículo 1 a 2, disse, Pai, que a lei dada pelo Moisés foi simplesmente uma sombra, mas a verdade, a realidade de todas as coisas estão em Ti, Yehoshua HaMashiach, estão em Ti, Jesus Cristo, razão pela qual, Pai, diante de Ti, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, aqueles que estão doentes, estão passando em situações difíceis, Pai, levantemos nossos olhos do monte, levantemos nossos olhos a Ti, para que, Senhor Jesus, que você possa curar, Senhor, para que você, meu Pai, possa, Senhor, manifestar a sua graça. Senhor, não importa a distância, Pai, onde o meu irmão, onde a minha irmã está, Senhor, eu creio no poder do seu nome, eu creio no poder da ressurreição, eu creio no poder da ressurreição, Senhor Jesus. Pai, toca, Senhor, o coração daquele que está me acompanhando, Senhor, toca a vida daquele que está me acompanhando, Senhor Jesus, ou aquele que irá me acompanhar depois, Senhor Jesus Cristo, pelo poder, pela força que você me dá, Senhor, é por isso que eu tenho trabalhado, é por isso que eu tenho levantado, Senhor, falar de Ti, desde que eu comecei de falar, Senhor, não falei do meu pai, não falei do meu tio, mas eu falei de Yehoshua HaMashiach, eu falei de Jesus Cristo, Senhor Jesus, Pai, manifesta-te, Pai, na vida daquele que está me ouvindo, na vida daquele que está me acompanhando, Senhor, a honra não será meu, a honra não será minha, Senhor, a honra não será minha, Senhor, mas a honra será sua, Senhor, é o seu nome que será honrado, é o seu nome que será engrandecido, Senhor Jesus, manifesta-te pelo poder do seu nome. Obrigado, Jesus, porque a sua graça, obrigado, meu Pai, porque, Senhor Jesus, a sua graça manifesta mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio, Senhor, de desprezo, quando nós pensamos, quando nós vejamos que você não está, mas afinal de contas você está em nós. Você diz, Paulo, o meu poder manifesta-se mesmo na fraqueza, Paulo. O Paulo teve enfermidade, orando para Deus, pedindo que Deus, Paulo lhe disse lá,
Em 2 Coríntios capítulo 12, ele disse 3 vezes que eu orei a Deus para que ele tirasse essa enfermidade em mim, mas me fui respondido em que o meu poder manifesta-se, o meu poder manifesta-se mesmo no meio da fraqueza, Paulo, mesmo no meio da fraqueza, Senhor. Não permita, Senhor, que nas nossas fraquezas, Senhor Jesus, o inimigo venha colocando pensamentos negativos, Senhor, para que nós possamos sair da sua presença. Mas faça, Senhor, mesmo que, Pai, na fraqueza, Senhor, nós possamos contemplar a sua glória. Faça que, Pai, mesmo na fraqueza, Senhor, nós possamos crer em Ti. Faça que, Senhor, mesmo na fraqueza, Senhor, os nossos olhos, Pai, estejam fixos a Ti. Obrigado, Yehoshua HaMashiach, por ter ouvido a nossa oração. Senhor, eu peço, meu Pai, que a sua graça, que a sua misericórdia, Pai, esteja na vida daqueles que estão me ouvindo. Senhor, creio que a palavra disse, se você não cuidar, aquele que vai cuidar em vão vai cuidar. Eu peço, Senhor Jesus, que somente você, e que, Pai, que a sua graça, Senhor, é que você reina na vida de todos aqueles que estão me ouvindo, reina na todas as vidas, reina nas nossas vidas, em que somente você é que deve reinar, em que a sua vontade em tudo que eu pedi prevaleça, porque ninguém pode ir em cima da sua vontade. Senhor, eu faço da sua vontade, vivo na sua vontade, ando na sua vontade, prego na sua vontade, oro na sua vontade. Eu deixo em primeiro lugar a sua vontade, porque nunca você vai desejar coisas ruins na minha vida. Razão pela qual Paulo disse em Romanos capítulo 12, 1 a 2, é que a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita. Senhor, eu peço que a sua vontade, Senhor, prevaleça nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, se nos dê a força, estaremos aqui novamente amanhã. Não esqueceremos de te agradecer. Louvado seja o seu nome, pelo poder do seu nome, pelo poder do nome de Yehoshua HaMashiach, o único verdadeiro Deus, aquele que veio, que deixou o seu trono, aquele que se tornou servo, aquele que veio como Jesus. Quando você veste, disse o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida, como meio de resgate. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, você se humilhou, você foste humilhado, Senhor. Você que era Deus, você que é Deus, Pai, mas foste humilhado, Senhor Jesus, tomando, Pai de glória, tomando, Senhor, tomando o lugar do servo, no sentido, Senhor, de nos servir, no sentido de nos buscar, no sentido de nos salvar. Senhor, veja o estado da igreja, vê o estado da igreja hoje, vê a igreja hoje, Senhor, como está, mas eu sei que a sua igreja não será corrompida, a sua igreja não será corrompida, porque a sua igreja está protegida em ti, a sua igreja está protegida em ti. Você disse tudo que eu segurei nas minhas mãos. O diabo não tem poder de arrancar nenhuma alma nas minhas mãos, o diabo não tem poder de arrancar nenhuma alma nas minhas mãos. Eu sei que a verdadeira igreja continuará a andar na verdadeira palavra, mas eu peço, Pai, que faça graça para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Senhor Jesus, que o evangelho do reino, que a mensagem da salvação, que a boa nova, Senhor Jesus, possa entrar, possa ter lugar nas suas vidas, pelo poder do seu nome. Obrigado, meu Pai. Capacita aqueles que caíram, capacita aqueles que deixaram o caminho, Senhor, que voltaram atrás. Senhor, capacita para agora e poder do seu nome. Obrigado por ter ouvido a nossa oração. Em tudo, Pai, que eu pedi, que a sua vontade prevaleça. O que eu não pedi, eu sei que o Espírito Santo, a palavra diz, antes que mesmo vocês abrisse a vossa boca para orar, o Pai de vocês sabe aquilo que vocês vão pedir. Senhor, você sabe perfeitamente. Onde eu não consegui chegar, eu sei que o Espírito Santo intercede ao nosso favor. Obrigado por ter ouvido a nossa oração. Em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo e Yehoshua HaMashiach, dizemos amém. Amém, minha querida irmã. Que Deus abençoe. Desejo tudo de bom para você, para sua família também. Digo até amanhã. Caso tenhas dúvidas, não hesites. Cá estou, irei sempre responder. Obrigado, tchau, até amanhã. Obrigado.